Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 101. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Glória a Deus, um salmo maravilhoso para nós meditarmos. Eu li na revista Almeida, revista e corrigida, mas tenho aqui à mão também a King James, né, que são versões diferentes, mas para a gente trazer a compreensão do texto, né? Então esse é um salmo de Davi, os outros não tinham os seus autores expressos, e esse salmo de Davi tem um título aqui nessa Bíblia Almeida Corrigida, Modelo de Bom Rei. Nós temos falado dos reinados, né? Do reinado supremo, que é o reinado de Deus. Então o Davi, ele foi um rei considerado segundo o coração de Deus. Já falamos aqui, não porque ele não tenha errado alguma vez, mas porque ele sempre estava atentando para o arrependimento, para louvar a Deus, para chamar o povo para louvar a Deus. Ele que trouxe a arca do concerto para Jerusalém, que tinha sido tomada, né? Então ele sempre teve um zelo pela obra de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Ele sempre teve aquele cuidado em chamar o povo para servir ao Senhor, chamar o povo para louvar ao Senhor. Também ele dá os modelos de oração. Ele sempre lembra que ele clamava ao Senhor e ele o ouvia, né? Ele tinha as suas lamentações, mas ele também sempre lembrava de engrandecer o seu Criador supremo, né? Então esse salmo, ele nos mostra a determinação que Davi sempre teve de louvar a Deus, a determinação de se comportar sabiamente, puxar o seu eu, o seu íntimo, para se comportar sabiamente, mesmo que uma vez ou outra errasse, mas o seu desejo, a sua intenção era sempre se comportar sabiamente diante de Deus. Ele também tinha a determinação de se abster da maldade. E essa é uma lição para nós muito importante, se abster da maldade, né? A gente vai desenrolar isso um pouco. E ele também tinha a determinação de fazer sempre uma separação entre o justo e o ímpio, porque ele sabe que Deus não gosta daquele que pratica impiedade, daquele que pratica maldade, né, as perversidades. Então, os perversos, Deus ama a todos, mas ele aborrece a maldade, né? Então, ele ressalta nesse salmo a justiça de Deus, que é bem severa, porém, também ele fala da misericórdia, a bondade, o amor de Deus, que também é maravilhoso para conosco, não é? E ele afirma que portar-me-ei com inteligência, ou seja, agirei com habilidade. Ter habilidade é a forma de fazer as coisas, de se comportar com inteligência, com sabedoria. Então ele tinha essa determinação. Não era um desejo passageiro que a gente tem, falar, eu agora vou decidir
que eu vou fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, eu agora vou me consertar, vou fazer assim, assim, e logo passa aquele desejo. Não, o dele era uma determinação, né? Então ele tinha essa determinação de fazer rejeição ao mal, né? Com isso, o contrário de rejeitar o mal, né? Aliás, a consequência de rejeitar o mal é a apreciação aos valores morais, porque aquele perverso, aquela pessoa injusta, aquela pessoa que vive na maldade, ela contorce aí, ela distorce os valores morais, né? E Deus, ele é puro valor moral, ele é justiça, ele é retidão, ele é santidade, né? Então, ele agora busca apreciar os valores, ou seja, apreciar a vontade de Deus, a justiça, andar na verdade, andar em tudo aquilo que agrada a Deus, com o cuidado, ele tem o cuidado com as suas relações íntimas, né? Porque ele ali fala, esse não habitará comigo na minha casa, por ele ser um rei, ele agora ia escolher melhor as suas companhias, aqueles que andariam com ele, que viveriam no palácio com ele, que participaria da sua intimidade. Mas aí a gente já vem para o lado de Deus. Quem habitará, né? O salmo passado nós falamos, quem habitará no santo templo, né? Quem entrará nos átrios do Senhor? Quem é essa pessoa que habita, né? Porque o Salmo 91 nós vimos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a gente comentou sobre isso. O que é habitar na morada do Altíssimo e usufruir do benefício ali falado no Salmo 91? Exige ali, tem os preceitos, os conceitos, toda uma exigência, né, para a gente entender. Porque dizer assim, Deus não cuida de mim, mas a Bíblia então está mentindo. Não está. Existem ali as regrinhas que a gente precisa cumprir para que usufrua desse cuidado, dessa maravilha que é ser o cuidado de Deus, que é ter o cuidado de Deus e ter essa relação íntima, né, de amor, de retidão, de verdade, de justiça, né? Então ele encerra fazendo as escolhas de quem habitaria com ele. E aí nos remete à santidade de Deus, quem habitará com ele, né? A gente já viu sobre isso, é maravilhoso. Mas a gente ainda pode pensar em Mateus 5:8, diz lá assim, os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Outra tradução diz os limpos de coração, né? Então, assim, o que é esse coração? A gente já vem falando, não é esse coração que bombeia o sangue. O coração é o centro da personalidade, é a mente, é a emoção, é a motivação, é a vontade, né? A Bíblia fala do coração como sendo o centro humano, mas ele fala do homem na sua totalidade, né? Porque eu não sou só uma parte, eu sou todas, né? Então, assim, o que é o meu caráter? Eu sou uma pessoa muito boazinha, né? Mas é uma pessoa que gosta de mentira, que gosta de falar do outro, que fala calúnia. O que é calúnia? Eu falo uma coisa que é mentira, não é verdade, né? Eu tô caluniando a outra pessoa. Então, assim, que rouba, que faz uma coisa, que faz outra. Ele é bonzinho de uma parte, mas da outra não. Não, aqui fala da totalidade. No Salmo passado, eu acho que foi no Salmo passado ou no outro, que a gente falou sobre a mente de Cristo. O que é servir a Cristo? O que é viver no modelo de Cristo? Exige aí todo um contexto, não é uma coisa só. Por exemplo, não é a pessoa que vive na igreja diretamente ou que vive orando constantemente, mas é toda uma conduta, é toda uma forma de vida, é uma vivência, né? É um contexto, não é só um texto, uma partezinha, é um contexto completo, né? Então, Mateus 15:19, diz Jesus falando ali, né? Do coração procedem os maus pensamentos, ou seja, os assassinatos, os adultérios, a fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, né? Aí o verso 20 ainda diz assim: são essas coisas que contaminam
o homem, né? Porque ali ele estava conversando, ali estava com seus discípulos, com os fariseus, e ali eles estavam procurando sempre coisas para acusar Jesus, né? E os seus discípulos. Aí, olha, os seus discípulos aí tá descumprindo a lei, eles não lavaram as mãos para comer o pão. Claro que hoje a gente entende que isso é uma questão de higiene, mas eles queriam apontar pessoas porque eles têm os rituais deles que lava as mãos para isso, lava as mãos para aquilo, e é bacana, eu aprecio a cultura judaica. Porém, Jesus estava dizendo para eles que não adiantava que eles, deixa eu ver se eu acho aqui, que eles fizessem as coisas, por exemplo, aqui no capítulo 15 de Mateus, aí ele disse assim, Jesus disse, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens, né? Então aí, lá mais na frente, é onde tem o verso 19, ele diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, né? Então, como a gente já falou nos salmos anteriores, Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, com a sua vida toda, não só de boca ou só com algumas atitudes, né? Então, a gente vê também que em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como assim eu posso guardar o meu coração? A gente já explicou que o coração é a mente, a emoção, a vontade, os pensamentos, é tudo aí que se acontece dentro do nosso cérebro, da nossa mente. Acho que eu já falei em outras vezes, mente, o que é mente, né? A mente não cabe dentro da cabeça. A mente é muito maior do que o nosso cérebro. O cérebro é pequeno. O que a gente pode entender? O celular que eu estou gravando, ele é tão pequeno, né? Em relação a tudo que eu posso fazer com ele. Eu posso falar com gente do mundo inteiro. Eu posso pesquisar coisas incríveis. Tudo que eu quiser saber, eu posso pesquisar. Mas cabe toda essa informação dentro desse celular? Não. Onde está? Está na nuvem, está nos satélites, está a comunicação global, a globalização. Ou seja, está tudo fora, mas aqui existem códigos que eu posso acessar essas informações. Assim é a nossa mente. Né? É maravilhoso pensar. A gente já falou no salmo passado, a melhor criação de Deus é o homem, é o ser humano, é coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada quando eu vejo a perfeição a que Deus fez. Quando você pensar direitinho, né? Às vezes eu já tenho amiga até que fala que não suporta o ser humano por conta de tanta maldade que vê, de tanta coisa, né? Não gosto, mas é porque assim, a gente entende que Deus fez o ser humano perfeito, é que a gente não aprendeu a usar. A mesma coisa um celular de alta geração, se eu não souber usar, primeiro, eu não vou usufruir de todos os benefícios que ele pode me oferecer. Segundo, eu posso quebrá-lo, eu posso desmanchar tudo, atrapalhar, colocar vírus e fazer um monte de coisa, destruir. É o que aconteceu com o ser humano. Deus fez tão perfeito, tão maravilhoso, o homem deturpou, né? E hoje está aí um ser humano cheio de depressão, cheio de maldade, um ser humano que não está nem aí para o outro e nem para Deus, né? Um ser humano que se destrói, que destrói a natureza. Então não é porque Deus não fez certo, é que o homem tomou caminhos diferentes, né? Então, como a gente já estava falando, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos. O que é isso? É tomar cuidado com os nossos pensamentos, é prestar atenção nos nossos desejos. O que é as emoções que eu estou sentindo? O que está causando esse tipo de emoção? Se é ruim, se é uma emoção que me aprisiona, que me faz sofrer. Eu tenho que prestar atenção. Isso eu chamo no outro canal nosso para o autoconhecimento, porque eu só posso lidar com aquilo que eu conheço. Quando eu não conheço a mim mesma, o que tem dentro de mim, quando eu não busco conhecer a Deus e conhecer o ser humano, a obra de Deus, aí eu não vou saber lidar. Mas quando eu busco conhecimento, primeiro a gente começa prestando atenção. O que eu ando pensando? É coisa boa? É coisa ruim? Eu posso tentar melhorar esse pensamento, né? O que eu ando desejando? É bom para a minha vida? É ruim? É bom para o meu semelhante? É ruim? Então a gente vai prestando atenção e aos sentimentos. Eu estou com sentimento de mágoa? Eu estou com sentimento ruim? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então é a questão de filtrar. Filtrar é você selecionar e jogar fora o que não é bom
e procurar cultivar coisa boa, né? Então, o que que a gente precisa filtrar aí? A gente tem que ter cuidado, né, no nosso coração. As influências, principalmente influências externas. Por exemplo, alguém joga uma pedra em mim. Então, o que que eu vou fazer com essa pedra? Eu vou pegar e jogar também na outra pessoa? Isso é uma coisa que eu vou revidar. Mas eu posso pensar que essa pessoa tá doente, tá ruim, tá mal. O que que é? Eu sempre gosto de usar essa frase. Cada um dá o que tem de melhor dentro de si. Se você tem bondade, você vai dar o melhor de si, o melhor do amor, da bondade, não é? Mas se você tem maldade, você vai dar o melhor da maldade. Então, a gente tem que pensar. A outra pessoa me xingou de feia, e aí, o que que eu acho? Eu acho que eu sou feia? Não, eu não acho. Independente, porque beleza é conceito, né? Conceito humano. Eu olho beleza, eu sou linda, maravilhosa, porque eu sou obra do Criador do Universo. Quem quiser achar feio, ache. Eu me acho maravilhosa. E você também pode fazer isso. Olha, mas não foi sempre assim, tá? Eu já me achei muito feia, já fui muito complexada, já sofri muito, eu já sofri muito com depressão, né, com desprezo. Eu sofria porque eu era desprezada por outras pessoas. Então hoje eu aprendi que o que as pessoas fazem comigo, eu sofro sim, porque eu sou humana, mas eu logo trato de remover essa coisa, vou lá, peço perdão até se for o caso, mesmo que eu não tenha errado, mas eu quero é limpar dentro de mim, porque o meu coração é responsabilidade minha, né? A do outro é dele. Então são influências externas, né? Tentações, as pessoas que vêm me tentar com convites, com algumas coisas. Eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolha. Então eu posso escolher ir ou não, porque eu preciso medir as consequências, né? A gente precisa medir as consequências, porque tudo é feito de escolha. A vida é feita de escolhas. Então, mentiras, se eu vou aceitar aquela mentira que a pessoa está dizendo, por exemplo, a pessoa disse que eu era feia, mas para mim isso é uma mentira. Então, eu não sou obrigada a aceitar isso, né? Então, são influências que vão afetar minhas emoções, os meus sentimentos, enfim, o meu coração. As armas, o que que a gente vê com isso aí, né? Com essas influências externas. A gente tem armas, Deus nos deu armas para lutar e para vencer a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O domínio próprio, ou seja, o autocontrole. Aí eu volto para o autoconhecimento. Tem lá o nosso canal Margui Pérola Hanna, né? Que a gente pode deixar também na descrição para você ir lá. Tem alguns vídeos falando sobre autoconhecimento, como se livrar de tantas coisas, né? Eu sofri muito e hoje sou outra pessoa a partir do autoconhecimento e, claro, com a ajuda do nosso Deus Supremo, a gente vai saindo de qualquer buraco, é possível, não é? Então, é amor, a gente precisa ter amor próprio e amor ao outro também. E o perdão, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir vencer todo aquele mal que vem sobre nós. A maior guerra é o pensamento interno, né? Porque a gente às vezes começa a pensar coisas que não é tão legal, né? Então, eu vou ler aqui para a gente, segundo Coríntios, o 10. O capítulo 10, os versos 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha só agora, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento de obediência, né? Todo pensamento à obediência de Cristo. Então, assim, a gente destruindo imaginações, tudo aquilo que vier contra o conhecimento de Deus. A gente tem imaginações, eu sempre gosto de falar sobre as imaginações, porque a imaginação, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma coisa, primeiro a gente pensa naquilo que vai fazer. Eu tô com sede, eu imagino logo um copo de água, eu vou ali na geladeira e pego o copo de água e bebo. Então, quando a pessoa vai fazer uma maldade, primeiro ela fez no seu íntimo, no seu pensamento. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de filtrar isso. Isso vai de encontro à palavra de Deus ou vai a favor? Se vai de encontro, se é contra aos ensinamentos de Deus, eu
destruo logo aquela imaginação. Sai para lá e eu vou agora imaginar uma coisa boa, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Por isso que a gente precisa guardar, como o salmista disse em outros salmos, a gente vai chegar lá, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é tão maravilhoso a gente pensar que Deus, ele nos deixou os mandamentos, mas ele nos deu também as armas, as condições, né? Porque muita coisa vem sobre nós para nos destruir. Então, o Salmo, ele diz: cantarei a misericórdia e o juízo. Como a gente já disse, o amor de Deus, a bondade, o juízo, né? A ti cantarei, é a Deus. A quem que eu estou cantando? Estou cantando para quem? Ou seja, eu estou homenageando quem? Eu estou glorificando a quem? Ou ao quê? Né? Que seja só para Deus o nosso louvor. E ele diz: comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Quando virá a mim, né, andarei em minha casa com o coração perfeito, né? Porque ele sabia que Deus só habitaria com ele se ele tivesse agindo sabiamente com um coração perfeito. A gente já falou como é que pode ser um coração perfeito. É um coração puro, um coração limpo, né? E aí ele diz: não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não me contaminará. Né? E aí ele diz: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei a pessoa maligna. Ele está falando aí das suas companhias. Quem será as companhias? Quem serão as companhias que nós estamos cultivando, né? Às vezes a gente até quer seguir os caminhos de Deus, mas tem aquela companhia que só puxa para o lado errado, né? Mas ele fazia essa escolha aí entre as suas companhias, né? Porque primeiro ele disse: eu não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Olha, Jesus, ele falou num versículo, Mateus 6, 22 e 23, ele diz assim: a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Como será grande o escuro, né? Aí no mesmo 6, no verso 24, ele diz: nenhum homem pode servir a dois senhores, ou amar a um e odiar o outro, ou vice-versa, né? Então a gente entende aí que não é bem assim a coisa, né? Porque as pessoas dizem assim, por exemplo, eu parei de assistir TV. Também eu não recomendo a ninguém, né, que deixe de assistir TV, que não sei o que, não. É porque por opção minha mesmo, assim como eu parei de comer carne, por opção também deixei de assistir TV, né? E eu nem tenho. Isso não quer dizer que se eu chegar na sua casa, eu vou virar o rosto e tal. Não, eu assisto de boa, mas eu só não sou apegada à TV, né? Como já fui algum dia, quando eu tinha depressão, eu era muito apegada à TV. Mas assim, o que que tem de mal em olhar a TV? Não, é porque assim, puxa para o desejo, né? Por exemplo, saiu uma coisa nova, um negócio lá que chama a minha atenção, eu quero daquele, de todo jeito eu quero comprar. Por exemplo, uma comida, uma coisa engordite, né? Coisas gostosas e tal, a pizza dali que surgiu e é muito boa, vamos lá gastar. Sei lá, uma bolsa, eu quero porque quero um calçado, um carro novo, o meu tá tão bom, eu não tenho, tá, gente? Mas vamos supor que alguém tenha um carro que tá muito bom o carro, mas só porque saiu um novo, quer aquele, um celular. O meu celular já tem uns 3 anos, mas ele tá me servindo aqui, eu oro também por ele, tá? Para que ele me ajude a fazer os vídeos, assim, as coisas que eu preciso fazer, me comunicar, que ele esteja comigo. E graças a Deus, eu agradeço e amo o meu celular, por isso ele está comigo há 3 anos, nunca foi para conserto, não quebrou, a tela tá inteira, tá de boa, porque eu agradeço muito a Deus por ele, foi presente da minha filha. Mas independente, poderia ser comprado por mim ou por qualquer outra pessoa. Eu tenho muito cuidado e gratidão pelas minhas coisas, né? Então isso é bíblico também, dar graças por tudo, né? E valorizar as coisas. Então, assim, a gente vamos entender um pouquinho o que é essa questão da tentação, porque existe a tentação, e eu já falei sobre isso, mas é chamado na Bíblia aqui uma palavra que eu quero chamar a atenção: concupiscência, e uma outra que tem aqui no texto. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 12 até o 14 ou 15. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação não vem de Deus. Ah, Deus está me tentando, foi Deus, ele deixou essa tentação vir, então a culpa é dele. Não, não, não. Deus não tenta ninguém, né? Aí o 14, ele diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Aí o 15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A outra tradução diz que ele é engodado, né, pela sua concupiscência. O que é engodado? Engodado é preso na teia. Isso quem me ensinou foi o meu sobrinho, pastor Natalício Diniz, né? Então, assim, é como se uma pessoa, você olhou uma coisa, vamos colocar assim, não se cutuca a onça com vara curta. Já viu esse ditado? E é verdade, né? Ah, não vai me pegar não. Você nem me pega. E depois, como aranha, um bichinho menor entra lá na teia de aranha, um mosquito, e ele vai se bater, ele não consegue sair da teia de aranha, né? Aí o que acontece? Quando a gente pensa também engodado, a gente se lembra da isca do peixe, sabe? A pessoa vai pescar e coloca uma minhoca lá. Os peixes amam minhoca. Não sei se isso é verdade, mas o povo pesca com minhoca, né? Então coloca no anzol e joga lá. Aí o peixe tá lá, tchum, 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 viajando lá embaixo na água, e ele olha aquela minhoca suculenta e ele vai lá e nhau, vai comer, fica com o seu queixo lá preso no anzol. E aí o pescador puxa, pegou, já era. Então é isso, enganado, atraído, como o próprio versículo falou, porque tudo começa na tentação, né? E principalmente e geralmente é pelos olhos ou pelos sentidos, tá? A gente pode entender que pelo ouvido também. A gente sabe que o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê, ele é mais os olhos. A mulher, ela é atraída pelo ouvido, ela ouve. Por exemplo, para mulheres, ouvem palavras bonitas e aquilo desce ao coração, já vai logo enchendo o ego dela, né? E ela de repente cai na tentação. O homem já é do olho. Olha e continua fixado, uau, né? E vai desejar. Mas a mulher também deseja. Eu desejo uma pizza, eu desejo um chocolate, tantas outras coisas, né? Aí vamos ler de novo. Que homem algum, sendo tentado, ele seja tentado, não diga que foi Deus, tá? Mas aí ele diz, o 14, é tentado quando atraído, seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu desejo que caiu profundamente lá dentro, a sua teia de aranha, né? E depois ele, havendo a concupiscência, aí concebeu, gerou o pecado, e o pecado consumado gera a morte, né? Então, primeiro a gente olha, primeiro a gente escuta, depois a gente deseja, depois a gente cultiva aquele desejo, e depois a gente vai lá e faz, e esqueceu de prestar atenção nos pensamentos, porque um pensamento, ele vai gerar a imaginação, que já é o ato consumado na imaginação. Isso é a concupiscência. E depois, aí ele vai lá e pratica. E depois vem, né? Meu Deus, eu caí. Foi a tentação. Deus nem me livrou, né? Mas para isso, aí o Eclesiastes que a gente leu, né? Diz que a gente deveria guardar, sobretudo guardar o coração, ou seja, a mente, guardar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Que Deus nos ajude a ter essa habilidade que o salmista nos adverte aqui, né? E aí ele diz que essas pessoas malignas, né? Ou seja, que não servem para ser companhia, que calunia o próximo, né? Que destrói, que tem um olhar soberbo, coração orgulhoso, não tolerarei esses aí. Né? Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. E aí Deus também está procurando os fiéis da terra para que habitem com ele, que ande no caminho perfeito, esse me servirá. Então vamos prestar atenção
quem está rodeando a gente, quem é que a gente está andando, quem que a gente está dando atenção. Não é que a gente vai se isolar do mundo, não é que a gente vai também se intrigar das pessoas que fazem coisas erradas, porque Jesus ele participava de vários eventos. Ele esteve num casamento onde tinha muita bebedice, mas ali, para que o nome de Deus fosse glorificado, ele realizou ali o seu primeiro milagre explícito ali, ao vivo, né, a cores, que foi a transformação da água em vinho. Ele também foi falar com a mulher que era prostituta, que era adúltera, né? Ele foi falar com ela, mas para mostrar a ela que ele era a salvação, a água da vida, aquela alegria profunda que poderia saciar a sua sede interna, porque todo ser humano tem um vazio interno que precisa ser preenchido com Deus. Então, quando a gente vem para a palavra de Deus, quando a gente ocupa a nossa vida com as coisas que agradam a Deus e nos abstém do mal e de tudo aquilo que desagrada a Deus, aí a gente passa a ter um sentido na vida, uma alegria constante pelo fato de viver, de ser criação de Deus, de ter o cuidado de Deus, de ter um relacionamento com o nosso amigo sincero, fiel, verdadeiro, né? Aí ele encerra dizendo que cedo destruirei todos os ímpios da terra, né? Então, para banir todos que praticam a perversidade da cidade do Senhor, né? Então, Davi foi um rei modelo, mas aí a gente traz para Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é tudo de bom para nós. Então, nós temos o modelo na Bíblia, o modelo de Jesus, que foi perfeito, que andou retamente, fez tudo perfeito e nos ensinou e mandou também que nós passássemos essa mensagem de salvação para o mundo inteiro. Então vamos ter cuidado com o que está influenciando a nossa vida, com o que está influenciando, né, nosso desejo, os nossos sentimentos, né? Então vamos prestar atenção com isso para que a nossa vida esteja pautada na vontade do Senhor, né? E cantar a Ele, cantar a sua misericórdia, cantar a sua justiça, viver para Ele uma vida de entrega. Que Deus abençoe. Obrigada por chegar até aqui. Minha gratidão a você. Se puder, deixa seu like. Também compartilha com alguém se você quer abençoar a vida de alguém com uma palavra da parte de Deus, né? Compartilha para que a gente possa alcançar vidas e Deus trabalhar assim nos corações, através da sua palavra, um salmo por dia. Vamos compartilhar, vamos ajudar para que a plataforma também entenda que esse conteúdo é relevante, porque é a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é boa. Que nós possamos aprender e estarmos habitando com Ele para sempre, todos os dias da nossa vida, né? Como diz lá o final do Salmo 23, habitarei na casa do Senhor por longos dias, pela eternidade estaremos com Ele, né? Então Deus abençoe, um beijo grande no seu coração e a minha gratidão.